Paz do Senhor, igreja. O dia chegou. Glória a Deus. Ai, primeiro de tudo eu quero agradecer, né, aos pastores e à liderança por ter confiado em mim essa responsabilidade que é muito grande. Agradeço também ao Júlio, que me apoiou muito, acreditou, né, muito em mim, me apoiou, me ajudou muito, né. Agradeço também a presença dos meus amigos que estão aqui presentes, que vieram me apoiar. E também aos familiares que estão acompanhando, tenho certeza. E amigos também que estão acompanhando na live que eu mandei. E é isso. E a cada um aqui presente também eu agradeço pela presença de vocês. Amém? Amém. Gente, me desculpe. Eu estou um pouquinho, assim, só um pouquinho nervosa. Mas eu sei que Deus é que vai me usar aqui nessa noite. Amém. Então, vamos lá. Levítico, capítulo 6, versículo 8 ao 13. Todo mundo achou? Amém? Amém. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e lavará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém. Podem se sentar, gente. Os versículos que eu quero destacar nessa noite é os versículos 12 e 13, que fala exatamente sobre as chamas, o fogo, manter o fogo aceso. Eu quero começar com uma reflexão. Quem vocês acreditam que é o sacerdote e como nós podemos manter o fogo aceso, como podemos alimentar o fogo? Para isso, nós temos que entender que precisamos de três materiais essenciais para poder fazer o fogo. Quando você vai acender uma fogueira, quando vai ser um fogão a lenha, por exemplo, são essenciais esses três materiais. O combustível, que é a lenha, a madeira e tudo aquilo que provoca o fogo. O comburente, que é o que permite a combustão, ou seja, o oxigênio, e o calor, que é o atrito. Quando a gente esfrega 2 gravetos, faz produzir o calor. Os gravetos são combustíveis e ao redor temos o oxigênio que nos traz o calor. Bom, nessa época, para quem gosta, assim como eu, de ler o Velho Testamento, eu percebo que naquela época o pessoal, para tudo, eles faziam ofertas e sacrifícios a Deus, tudo por alguma determinada situação. Era para ter comunhão com Deus, era para se livrar de um pecado.
continuando. Era para se arrepender de um pecado, de uma culpa. Então, tudo eles, aquele povo, ofereciam ofertas e sacrifício a Deus. E quem era o responsável para retirar as cinzas e colocar lenhas novas no altar? Era o sacerdote. O sacerdote era o responsável por retirar as cinzas velhas e colocar lenhas novas, colocar combustíveis novos para manter o fogo aceso. E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós somos o sacerdote da nossa vida. Nós somos os responsáveis para manter as chamas espiritual acesa. Então, o sacerdote, ele coloca lenha sobre o altar. O sacerdote, no caso, somos nós. Coloca lenha sobre o altar. E o próprio Deus é quem acende o fogo, mandando o calor e a faísca no altar, diretamente dos céus. Na Bíblia, nós vamos encontrar alguns versículos, algumas passagens, que mostra o tempo todo sobre Deus ser o fogo. Em Levíticos 9, 23, fala: saiu o fogo do Senhor. Deuteronômio 4, 24 fala: Deus é um fogo que consome. Deuteronômio 5, 4, Deus fala do meio do fogo. 1 Reis 18, 38, desceu o fogo do Senhor. Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é como fogo. Lucas 3, 16, ele nos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, a nossa ordem é não deixar o fogo se apagar. Mas como nós podemos fazer isso? Jesus nos fez reis e sacerdote. Sacerdote somos nós. Então, para nós mantermos as chamas acesas, como nós podemos fazer? Toda manhã, o sacerdote tinha que fazer o quê? Retirar as cinzas e colocar lenhas novas, certo? Então, a nossa lenha espiritual é a oração. A nossa lenha espiritual é a oração. Em Salmo 55, 17, fala que pela manhã, à tarde e ao meio-dia, orarei ao Senhor. Marcos 1, 35, de manhã o Senhor Jesus se retirava para um lugar deserto e ali orava. Em Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Então, a todo momento, nós precisamos estar em comunhão, em oração com Deus, porque essa é a maneira que a gente mais se torna íntimos na presença de Deus. É através da oração que nós vamos ter uma comunicação real com Deus. Então, nós precisamos ter momentos de intimidade com Deus. Em Provérbios 26, 20, diz que sem lenha o fogo se apaga. E em Isaías 56, 7, fala: ofereça sacrifícios e holocaustos a Deus, e a minha casa será chamada casa de oração. Então, em todos os lugares, podemos ter um momento particular, um momento a sós com Deus. Não precisamos necessariamente estarmos apenas dentro da igreja para buscarmos, para orarmos a Deus. No seu quarto, na sala, na cozinha, seja onde for, tire um momento particular com Deus. Eu vou citar aqui o filme O Quarto de Guerra. É um filme que eu gosto muito, sempre assisto, e mostra um exemplo real disso.
os personagens, no caso lá, eles mostram que tinha um cantinho que eles chamavam de quarto de guerra. E ali eles tinham um momento a sós, particular com Deus. Então, faça isso também. Separe o seu quarto de guerra. Tenha um momento a sós com Deus. Na Bíblia, os homens e as mulheres mais fervorosos eram aqueles que perseveravam em oração. Então, nós temos Josué, que teve que esperar 40 anos para entrar na Terra Prometida. Ana era estéril e queria muito ter um filho. Ela orava muito e mesmo demorando tanto a sua resposta, ela nunca perdeu a fé. Jó tinha tudo, mas também perdeu tudo. E mesmo assim, ele não perdeu a fé e a esperança em Deus. Jeremias viu a destruição que tinha profetizado quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas mesmo assim, ele não parou de obedecer a Deus. O seu legado foi um livro inteiro da Bíblia. Neemias liderou os muros da cidade. E os muros da cidade foi reconstruído e os judeus começaram a restaurar Jerusalém com um novo ânimo. Paulo, muito sucesso enquanto missionário, mas também passou por muito sofrimento. Amava Jesus e amava seu próximo, tanto que não desanimava diante dos problemas. Fundou muitas igrejas entre vários povos e escreveu metade dos livros do Novo Testamento. E, claro, não poderia deixar de citar o grande exemplo, o maior exemplo que nós tivemos de toda a Bíblia, Jesus. Ele foi tentado, ele passou por muitos sofrimentos, ele enfrentou muita oposição. E apesar de ser o Filho de Deus, ele não desistiu. Ele foi perseverante até o fim, sem pecar. Ele foi torturado, ele foi espancado, ele aguentou muitas coisas, mas ele sempre perseverou em oração. Ele sempre perseverou em jejum. Ele deixou um legado muito grande. Cumpriu o seu ministério, o qual Deus confiou nele, e venceu muitas coisas. Então, muitas vezes a gente acha que não vai vencer na vida, que Deus não está ouvindo as nossas orações, e não é verdade. Deus está ouvindo as nossas orações. Porque da mesma forma que tantos homens e mulheres de Deus oravam e esperavam em Deus por algo, e pareciam não ter respostas, mas no final sempre a resposta chegava. Com nós não é diferente. Com nós não é diferente. Sem oração não é possível manter as chamas acesas. Então, muitas pessoas procuram lugares pentecostais, como eu havia dito. Muitas pessoas acham que é só na igreja. E é só em igreja que tem como fala, a labareda, né? Mas não é. Em qualquer lugar, gente, em qualquer lugar é possível você se conectar com Deus em oração. É possível você se entregar de corpo, alma e espírito para Deus em qualquer lugar. E não é necessário ser num lugar, como eu vou usar a gíria, né? Gíria gospel do reteté. Não precisa ser só assim. Em todos os lugares é momento de buscar a Deus em oração. E quando você coloca muita lenha, mais uma coisa que eu quero falar aqui que eu citei. Quando você coloca muita lenha na fogueira, dá a impressão de um sumiço do fogo. Mas, na verdade, ele está debaixo da lenha e, aos poucos, sobressaem sobre elas. E quando todo o fogo se levanta, esse se levanta como uma fogueira. E na nossa vida não é diferente.
É da mesma forma. Às vezes você ora e parece que não acha a resposta, parece que Deus não está te respondendo e você chega e questiona, poxa, Deus, não vai me responder não? Mas quando você menos espera, a fogueira espiritual na sua vida se acende, a resposta chega e grandes coisas acontecem na vida da gente. E a nossa lenha é essa, a principal lenha nossa é essa, é a oração. Mas também o jejum, a renúncia, a entrega, tudo isso é essencial para que nossas chamas se mantenham acesas, para que a nossa vida com Deus seja cada vez mais intacta, mais firme. E o mínimo que nós devemos fazer, o mínimo, gente, é orar pela manhã. Mas Jesus nos ensina que se quisermos ser cada vez mais incendiado pela sua presença, devemos seguir como Ele e orar sem cessar. E se preciso for, orar durante toda a noite. Fácil, né? Não, mas vale muito a pena. E uma palavra-chave que eu quero destacar aqui dos versículos 12 e 13 de Levítico, sobre retirar as cinzas. É algo que Deus martela muito no meu coração para falar. Sobre retirar as cinzas e colocar lenha nova. O que eu entendo na nossa vida sobre retirar as cinzas e colocar lenha nova? Muitas vezes nós ficamos focados no nosso passado, ficamos focados na nossa dor, nas nossas angústias, nos nossos pecados, nos nossos erros. E isso nos atrapalha de estarmos em comunhão com Deus. Isso atrapalha de nos entregarmos totalmente para Deus. E nós devemos retirar as cinzas para o fogo ser acendido. Não é isso que está escrito na palavra? Então, as cinzas da nossa vida é o nosso passado. As cinzas da nossa vida são os nossos erros, são as nossas culpas, são tudo aquilo que nos distancia, que nos atrapalha, que nos prejudica de estarmos na presença de Deus. Então, retire as cinzas e coloque lenha nova. Coloque jejum, mais oração, mais entrega. Se entrega de corpo, de alma e espírito. Ouçam louvores. Estejam cada vez mais na presença de Deus. E você é o único responsável. Não é pastor, não é irmão, você é o único responsável para manter as chamas acesas na sua vida. Amém? Então, você quer ter uma grande fogueira na sua vida? Você quer ser incendiado por Deus? Coloque lenha no altar. Porque se você não colocar, meu irmão e minha irmã, sinto te dizer, não vai dar certo. Será que o cristão que não ora, ou que ora de vez em quando, este cristão, ele tem fogo? É onde está o motivo de muitas orações, ou a nossa comunhão estar fria na presença de Deus. Então, a chave é essa, é orar, gente. É orar e largar o passado para trás. Deixar o passado, deixar as dores, deixar a angústia, tudo lá atrás. E começar a ter uma vida nova. Deixa as coisas velhas lá atrás e viva o novo, viva o extraordinário de Deus. Porque grandes coisas o Senhor quer fazer na sua vida. Amém. Bom, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei se falou da mesma forma que Deus falou comigo, se falou com você. Mas, assim, eu quero convidar vocês que querem reacender a sua vida com Deus, você que quer renovar a sua fé, você que quer renovar as suas esperanças, você que quer reconciliar, você que quer aceitar Jesus, enfim, você que quer ter uma vida
de fogo acesa, vem aqui na frente, erga a mão, mas renova com Deus nesse momento. É a sua grande oportunidade agora. Amém? E eu convido o pastor Lúcio para fazer a oração para essas pessoas, e é isso, agradeço muito